Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, saudade das nossas aulas? Acredito que sim, né? Vocês estão com saudade da nossa escola, eu sei que vocês estão. Eu sei que é bom ficar em casa, mas já dá pra matar, já dá para sentir saudade, né? Pois é. Sem falar nessas videoaulas que vocês têm que ficarem sentados tentando ouvir os professores e compreender o conteúdo sozinhos, né? Também acredito que seja difícil. Mas vamos lá, não tem jeito. O negócio é continuar com as videoaulas e contar com a dedicação de vocês. Não parem de estudar, se dediquem. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, assim que a gente termina as videoaulas, que vocês vão acompanhar pela apostila, se tem dúvida, vocês têm o contato da prof, vocês têm o e-mail, têm o WhatsApp, tem o nosso grupo do oitavo ano lá, em que a prof participa. Envie as dúvidas de vocês. Aí, assim, quando vocês enviam as dúvidas, eu sei o que está precisando, o que vocês estão aprendendo e o que vocês não estão aprendendo. Nós sabemos que o conteúdo de história ele já é difícil de entender em sala, presencial, imagina em videoaula, né? O que eu sugiro para vocês? Além da videoaula da prof, vocês podem recorrer a algumas videoaulas do YouTube aí, com os nossos youtubers conhecidos de história, que nos ajudam bastante na hora de compreender o conteúdo, certo? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre Revolução Industrial. Acompanhe na apostila de vocês a partir da página 32, tá? Então a professora vai só explicando o conteúdo e vocês vão acompanhando aí pela apostila de vocês, correto? Então na página 32 fala sobre o processo de produção industrial. Como que ficou a partir da Revolução Industrial esse processo? Então vamos relembrar como que era esse processo quando os produtos eram fabricados, produzidos pelos artesãos. Então, geralmente, esses produtos eram feitos na própria casa do artesão, né? Ele tinha lá na sua própria casa uma oficina onde ele produzia o produto. Lembra que a gente falava sobre isso? Lá o que fabricava sapatos, por exemplo, o sapateiro, ele produzia na sua própria residência. E isso com ferramentas, sem tecnologia nenhuma, que não possibilitava a esse artesão uma produção em larga escala. Então ele produzia lá máximo um sapato por semana. De repente, quando esse processo acelera, quando essa tecnologia muda, quando vem a revolução industrial, automaticamente vai mudar o sistema de produção. O que antes se produzia em pequena escala vai ser produzido agora em larga escala, certo? Então, a forma de produzir muda. O que antes era caseiro e de forma um trabalho mais lento, agora vai necessitar de um outro espaço, que vai surgir as fábricas. Então, as fábricas, lá na página 33 de vocês, as fábricas elas são os símbolos da Revolução Industrial. Porque quando essa produção aumenta, a necessidade aumenta de produção, automaticamente as pessoas deixam de trabalhar em pequenas oficinas e se instala as fábricas. Por isso que as fábricas vêm ser o símbolo da Revolução Industrial. Aquelas chaminés lá fumegando o tempo todo é símbolo da primeira Revolução Industrial. Também, com essa transferência, essa forma, essa mudança de produção, aparecem as novas relações de trabalho. Como vai ser essa nova relação de trabalho? Vejam bem. Anterior à Revolução Industrial, como que era a relação de trabalho? Se nós pensarmos na questão da agricultura, os camponeses eles trabalhavam de acordo com a questão climática, né? Com as estações do ano, com a questão climática, hora de plantar, hora de colher. Os artesãos trabalhavam em casa no seu próprio ritmo, de acordo com a necessidade, era a produção, né? Então, se havia necessidade de produzir 2 sapatos por mês, você produziria aqueles 2 sapatos por mês, seria o que a demanda necessitava. A partir do momento que acontece a Revolução Industrial e que os moldes de trabalho mudam e que vão lá para as fábricas, a relação de trabalho também muda. Porque aí nós temos as fábricas com o dono, né? E esses proprietários têm que ter trabalhadores, a mão de obra. Mas como que essa mão de obra vai ser contratada?
de forma triste até de comentar, né? Quando a gente fala em Revolução Industrial, que a gente fala a gente pensa nas mudanças radicais da produção, a gente também tem que pensar nas mudanças radicais de convivência, de tratamento dos trabalhadores. Então, essas fábricas, geralmente, elas funcionavam de 15 a 16 horas diárias de trabalho. Elas tinham condições ruins de trabalho, não ofereciam segurança alguma para os seus trabalhadores, o salário era péssimo, eles eram mal remunerados. Nós pensamos também nas mulheres que saem agora das suas casas e vão para o trabalho das fábricas e que também passam por dificuldades. Por quê? Primeiramente, os filhos não têm onde ficar. A gente percebe uma mudança da sociedade muito grande quando a gente fala em Revolução Industrial, mas que alguns setores não acompanham. Você fala em Revolução Industrial, em produção, surgimento de fábricas, pessoas que saem do campo e vão para a cidade em busca de trabalho, mulheres que saem de casa e vão para as fábricas em busca de trabalho, mas alguns setores não acompanham. A educação é uma delas. Essas mulheres não deixaram de ter filhos. Essas mulheres não deixaram de ser mãe de família. Elas viraram trabalhadoras, viraram mão de obra, porém continuavam com a função de mãe, a função de dona de casa. E aí, como que conciliava isso? Não conciliava. Não tinha... As crianças, ou elas, enquanto os pais trabalhavam nas fábricas, elas ficavam perambulando pelas ruas, porque não tinham com quem ficar, não havia escola, não havia creche, então não havia cuidado com essa criança. Ou elas iam com as mães para as fábricas. Desde cedo, já pequeno, aí 6, 7 anos de idade, as crianças já estavam dentro das fábricas. E muitas vezes ajudando as mães no trabalho. Acontecendo acidentes, se machucando, expostas ao perigo. E isso, outro setor que ainda não acompanhava era o setor político, o setor da questão social. E isso era visto como normal. Essa exploração dos donos de fábrica em cima dos seus funcionários era uma coisa vista como normal. Não havia até então uma política, uma organização social que regulamentasse isso. Né? Que muito, depois de grandes revoltas, vocês podem perceber lá na página 34 e 35 de vocês, que vai explicar essa questão que a prof está falando, da condição de vida dos trabalhadores, a gente vai ver a formação das cidades, as cidades industriais. Então as pessoas saem do campo, né? Deixam lá as suas propriedades ou deixam de trabalhar no campo e vêm para a cidade. Com esse vir para a cidade, gente, é organização, é surgimento de uma cidade. Então, aonde que as pessoas vão morar? Então, nós temos como referência na cidade industrial a fábrica, as fábricas, as indústrias, e esses trabalhadores vão se organizar em moradia ao redor dessas fábricas, mas em condições péssimas de saúde. Como eu já havia dito antes, a indústria modifica, evolui, cresce, mas outros setores não acompanham. Saneamento básico não acompanha, a organização social das cidades não acompanha. Então, as condições dessas cidades industriais também são péssimas. Tá? As pessoas vivem em condições insalubres, condições perigosas, sempre submetidas na questão da higiene, na questão do saneamento básico, do esgoto, do acesso ao alimento, do acesso à educação. O que a gente pensa nesse momento? Então, a Revolução Industrial é importantíssima para o cenário mundial, até os dias de hoje, porém, em primeiro momento, ela não favorece a engrenagem que eu diria mais importante aí, que são os trabalhadores, que são a mão de obra. Eles são vistos apenas, como que eu posso dizer para vocês? Uma forma de exploração. Eles eram explorados pelos donos de fábricas, certo? Nós temos, então, página 34 e 35, que fala basicamente sobre essa exploração, sobre o surgimento dessas cidades industriais. Façam a leitura lá. A prof explicou aqui, mas a leitura da apostila é obrigação de vocês, sempre digo isso. Lá na página 36, quer que vocês acompanhem comigo lá, que vai acontecer o quê? A revolta dos trabalhadores. É claro, né, gente? Você imagine, se você trabalha 15 a 16 horas por dia, você ganha mal, você vive em condições
de saúde ruim, alimentação ruim, segurança ruim, os teus filhos estão jogados na rua porque não tem escola, não tem educação, os teus filhos estão submetidos à violência cada vez mais. Esses trabalhadores de fábricas vão acabar se envolvendo cada vez mais com o alcoolismo. Surgirão então a doença do século que é o alcoolismo, e isso começa com a Revolução Industrial. Então a desestruturação familiar também. Tudo isso, lembra que eu sempre falo para vocês que a partir do momento em que o povo começa a acordar e perceber que não está sendo atendido às suas necessidades, uma hora ou outra, todos esses fatores, fome, doença, violência, isso vai desencadear no quê? Revoltas. Né? Vai chegar um momento em que essa população de trabalhadores vão se revoltar. Aí surgem as revoltas dos trabalhadores, que está na página 36 de vocês. A minha atividade de hoje é justamente sobre isso, tá? Antes de eu prosseguir a videoaula, que eu vou fazer isso bem fragmentado, já expliquei para vocês, com muita calma nessa hora, com aulas curtas, mas que vocês possam compreender, e sempre lançando uma pesquisa para vocês, para que vocês sejam pesquisadores e autônomos na hora do aprendizado. Então, o que eu quero que vocês façam? Desta vez, vocês irão pesquisar sobre as revoltas dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Tem material na apostila de vocês na página 36, façam a leitura desse texto e busquem em sites onde vocês estão acostumados a pesquisar sobre como foi as revoltas dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, certo? Registre no caderno e conversamos mais até a próxima aula, certo? Fiquem com Deus e até mais!